Olá, eu sou a Mônica Coropos e vou contar para vocês como o Senhor usou a minha vida na China. Eu fiz uma viagem com a minha família em 2007 e lá nós pudemos conhecer alguns países da Ásia. De todos os países que visitamos, sem dúvida a China impactou meu coração. Eu conheci 2 projetos. O projeto Ela, que resgata a autoestima das chinesas e ao mesmo tempo fala de como ela é importante para Deus. Na China é proibido falar abertamente sobre Jesus e pregar o Evangelho. Então, os missionários precisam de estratégias, de recursos, de ferramentas, de novas formas de falar e conquistar a amizade das pessoas. Nesse vídeo que vocês vão assistir, eu estou cantando a música Você é Importante em inglês, que é uma língua que eles também falam lá. Você é importante. Joy, joy. Não dá para descrever a minha alegria em poder compartilhar do amor de Deus numa nação tão longe da nossa. O outro projeto que também me marcou demais foi participar de uma tarde esportiva num orfanato local. Não é nem necessário dizer o quanto eu me apaixonei por aquelas crianças lindas de olhinhos puxados, não é? E foi a mesma coisa que aconteceu com a missionária Grace. Na época ela era ainda bem novinha e solteira. Hoje eu tenho a grata satisfação de ser madrinha de casamento dela. E ela tem uma filha chamada Maitê, como eu. Ah, e ela tem um apelido muito engraçado. Moça da Chuva. Vamos saber por quê? Moça da Chuva. A China é um país que fica muito longe do Brasil. Quando lá é noite, aqui é dia. Para chegar lá, a pessoa tem de tomar um avião e viajar um dia inteiro e uma noite. Na China, as pessoas não comem arroz com feijão, batata frita, bife, como nós comemos. Elas tomam sopa de verduras, sopa de peixe, bolinhos de arroz. E no café da manhã não tem pão com manteiga, café com leite, chocolate, nem café tem. Elas tomam uma sopinha de macarrão ou um mingau de milho antes de sair para o trabalho. E muitas delas saem tão cedo que acabam tomando o café da manhã na rua mesmo. As cidades são barulhentas, com muitos carros e ônibus, e os trens andam sempre lotados. A China é a nação mais populosa da Terra. Andando pelas ruas, a gente vê muita coisa interessante, mas tem gente que acha tudo esquisito, como os espetinhos de escorpião, que eles fritam na hora. Esse é um prato gostoso para muita gente. Para o missionário brasileiro que vai falar de Jesus na China, o dia a dia é cheio de novidades. Ele tem de aprender a falar a língua principal do país, que é o mandarim, e no início ele não entende nada. Para a missionária Grace, as coisas são bem fáceis. Ela é chinesa e pode sair e falar com as pessoas sem problemas. Pode comer aquelas comidas diferentes e andar pelas ruas sem ficar perdida. Um dia, seus amigos a convidaram para visitar um vilarejo no alto da montanha para falar de Jesus ao povo. Ela então levantou cedo, ficou bem bonita e foi para a montanha. O lugar era feio, as árvores estavam secas, o capim queimado e as casas eram muito pobres. As pessoas então se aproximaram da jovem e começaram a conversar com ela sobre a vida difícil que elas viviam naquele lugar. Havia mais de 1 ano que não chovia. As plantas não podiam crescer, as árvores não davam frutos e muitas pessoas passavam até fome. Elas oravam aos seus deuses todos os dias, mas eles nada faziam. Grace então se encheu de coragem e disse: "O Deus que eu sirvo fez o céu, a terra, o mar. Ele é o Deus da chuva e pode fazer qualquer coisa. Ele tem todo o poder."
As pessoas então começaram a ficar animadas com as palavras de Grace e disseram que se ela orasse ao seu Deus e ele fizesse chover, ela poderia ir todos os dias àquela montanha visitar as pessoas. A pequena missionária foi para casa e orou a Deus com toda a fé e foi dormir. Então, de madrugada, ela ouviu um barulho e correu até a janela para ver. O céu começou a ficar escuro, cheio de nuvens, trovoadas, e uma pesada chuva caiu sobre aquela montanha. Em todas as montanhas ao redor não caiu nenhuma gotinha de chuva, mas naquele lugar a terra ficou fofinha e as plantas começaram a ganhar vida. As crianças brincaram na chuva e todos ficaram felizes com aquele milagre. E quando Grace falou do Evangelho, muitas pessoas aceitaram Jesus em seus corações, porque viram o amor de Deus por eles. Depois de uns dias, essa pequena e valente menina voltou àquela montanha. E quando as pessoas viram ela chegando, correram gritando: "Nós sabemos quem você é! Você é a moça da chuva!" Todos podiam ver folhinhas verdes brotando no solo. O chefe daquele vilarejo ficou tão feliz de conhecer o Deus verdadeiro que convidou Grace para morar na montanha e ensinar ao povo sobre o Deus que trouxe esperança e alegria àquelas pessoas. Se você quiser, pode orar pelas pessoas que moram naquela distante montanha, para que Deus sempre mande chuva para molhar as plantas e assim elas possam ter legumes, frutas e verduras para se alimentar. E quando você crescer, poderá ser também um missionário ou uma missionária na China, como a Grace. Mas se você começar a falar de Jesus agora, você já será um missionário ou missionária, na sua casa, na sua escola, no meio de seus coleguinhas, onde você estiver.